Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, ele possa estar conosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. O capítulo de hoje da Agenda Cristã, que é o 9º, ele é intitulado Nas Conversações. Como aqui a gente faz alguns comentários, tão somente, algumas reflexões, que o intuito desse livro é levantar algumas reflexões para a gente poder, no cotidiano desse nosso século XXI, que tem muita tecnologia, mas pouca moralização, a gente tentar levar um pouco dessas reflexões para o nosso comportamento do dia a dia, sem intenção nenhuma de mudar quem quer que seja, porque cada um é que sabe da sua vida, o que dá conta e quando quer mudar. A gente só pode fazer reais mudanças em nós mesmos, nos outros não. A gente pode apenas influenciar a pessoa de forma tal que ela enxergue ou venha enxergar que pode ser uma pessoa diferente. Então, nas conversações, eu fiquei hoje, na minha reflexão, pensando o que a gente conversa no dia a dia, quando a gente encontra com os amigos, ou no trabalho, ou mesmo quando a gente está em família. Qual o teor da nossa conversa? É um teor positivo? É um teor negativo? Né? É uma reflexão que não pode passar, não pode parar na nossa vida. E aí tem um pensamento que disse, se você engolisse suas palavras, elas seriam alimento ou veneno. Então, se a gente se alimentasse daquilo que a gente conversa, fala para as outras pessoas, será que a gente estaria se nutrindo no dia a dia ou se a gente estaria se envenenando? Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Até porque essa frase, ela guarda para nós um significado muito sério e muito profundo. Porque são os nossos pensamentos, que são produzidos por palavras, que são externados, né, em palavras, eles poderão verdadeiramente nos refazer ou nos envenenar. Então, a gente precisa parar para começar a pensar se a nossa produção é uma produção positiva no mundo ou uma produção negativa. E aí, André Luiz diz assim, não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Então, vamos parar para pensar nas nossas conversas, né? Toda vez que a gente não consegue fazer com que o outro compreenda a gente, em primeira mão, a gente se irrita. E a irritação é um sinal clássico de que a gente perdeu já o equilíbrio e que a gente foi contrariado. E aí a gente precisa pensar na origem desse desequilíbrio, que é o contrariado. O que significa uma pessoa contrariada? É uma pessoa que achava ou acha que aquilo que ela pensa é o absoluto, é a verdade absoluta. E nem sempre aquilo que a gente está falando é uma verdade absoluta, e nem sempre as nossas palavras elas vão ser entendidas, compreendidas pelas outras pessoas. Então, a gente precisa, de primeira mão, entender que as nossas palavras representam a verdade que nós compreendemos e que a verdade que nós compreendemos é só um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? É uma vista num ponto, é uma coisa muito fechada. A verdade absoluta é de Deus. Então, primeiro que a gente nem sempre a gente está com razão, e segundo, que às vezes a forma com que a gente se expressa é uma forma muito complexa ou complicada, e que nem sempre o outro vai ser obrigado a entender, ou vai ter capacidade para entender. Então, se a gente não se fez entender, que a gente tente novamente repetir de uma outra maneira para se fazer entendido.
E outra, não guarde expectativa de que o outro tenha que aceitar as tuas colocações. Né? Ele continua: recorde que a surdez pode atacar a todos. E o pior surdo não é aquele que tem problema real no ouvido. O pior surdo é aquele que tem o aparelho auditivo todo perfeito, mas ele não quer ouvir. Esse é o pior surdo de todos. E muitas vezes a gente possui essa surdez. A gente se nega à compreensão de uma verdade maior, porque essa verdade maior, se ela for percebida por nós, ela vai fazer com que a gente tenha que mudar muitas coisas na nossa vida que a gente não está preparado para mudar. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas neufrágicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Então, evite determinados assuntos que às vezes para a gente é tão natural, mas que para o outro pode ser o calcanhar de Aquiles dele. A gente vai falar uma coisa para ele que é muito desagradável, que diz respeito a uma fragilidade daquela alma e que ela não está preparada ainda para enfrentar aquela fragilidade de frente, como talvez a gente possa enfrentar. Que há coisas que a gente enfrenta de frente, tem coisas que a gente não consegue ainda. Então, evite ser descortês com as palavras. Se as palavras não puderem socorrer, que elas pelo menos não firam, já vai estar de bom tamanho. E ele continua finalizando. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Então, cultivar a delicadeza com aquele que está nos prestando um serviço é simplesmente uma obrigação, não é favor que a gente faz para ninguém. Aliás, a educação, no século XXI, se tornou tipo assim, um plus, algo que eu dou quando eu quero. Mas educação é uma coisa obrigatória. Não é algo que eu faço só quando eu estou com vontade. Ser educado é uma obrigação para outros. Ninguém tem obrigação de aguentar a nossa deselegância, o nosso mau humor, a nossa violência, né, a nossa falta de delicadeza, tato e amor com o próximo. Então, que a gente pare para pensar nisso. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. Tem gente que acha que ser leal é ser franco nos extremos, e franqueza em demasia é a mesma coisa que eu pegar um dedo e rasgar uma ferida. É fazer com que aquela ferida que estava se cicatrizando volte a ser uma ferida que incomode no seu estado inicial. Então, ser leal é uma coisa, e franqueza contundente é uma outra coisa. A franqueza contundente é um ato de violência da nossa parte, que a gente deveria auscultar por que a gente precisa ser tão violento. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro do que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Então, deixa a realidade total para Deus resolver isso. Vamos trabalhar só com os nossos conteúdos, vamos resolver a nossa vida. E em relação a dos outros, vamos agir com misericórdia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com a má resposta, tenha calma e espere o tempo. Às vezes as pessoas respondem a gente de uma forma azeda, de uma forma violenta, mas sabe-se Deus o que eles estão vivendo naquele dia. Porque quantas vezes a gente também, às vezes, é indelicado com as pessoas, e não é porque a gente quer ser, é que a gente está vivendo um momento tão conflitado, que quando a gente se percebe, a gente foi indelicado. Então, que a gente tenha misericórdia, como Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E ele continua, né, até falando sobre isso. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Às vezes foi só um momento de indelicadeza, mas a pessoa não é indelicada no dia a dia. Ajude conversando. Conversa, né? Então, que eu falei com vocês, a conversa, né,
é a ideia, é a vontade externada por nós espíritos. Mas o que a gente tem feito da nossa conversa? Eu poderia engolir as minhas palavras? Eu seria nutrido ou seria envenenada? E aí o André Luiz finaliza com chave de ouro. Chave de ouro. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, que se a gente só levar daqui essa noite essa frase, já está bom. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Se a gente conseguir viver isso, já está bom por hoje. É um dia de cada vez. Muito obrigada a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir o coração de vocês e permear toda semana com esse amor dele, com essa misericórdia, com essa força e brandura dele. Muito obrigada a todos. Assim seja. Um beijo grande no coração de Assim vocês. Boa seja, noite para assim todos. seja.